Boa noite, irmãos. Vamos orar antes de começar a falar um pouquinho sobre essa meditação que nós vamos fazer hoje. Soberano Deus, amado Pai, ó Deus querido, Tu que estás presente a todos os momentos da nossa vida, Senhor, e sabeis pelo que estamos passando, nos ajude, Senhor, a passar pelas tribulações com os olhos voltados para Ti, Senhor. Ó Deus, que todos nós tenhamos a certeza de que Tu estás presente em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Eu creio, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, essa meditação que eu vou fazer, porque não é uma pregação, né? Vai ser uma meditação dentro de um tema que deve ter sido pregado muitas vezes aqui na igreja, de formas diferentes, mas já foi. O tema que eu vou abordar é sobre confiar e descansar no Senhor. Se vocês quiserem deixar aberto já a Bíblia de vocês, porque nós não temos a projeção, é o Salmo 37. Nós vamos ler os versos 3, 4, 5 e 7. Tá? Então, eu queria fazer uma consideração antes de iniciar, falando o seguinte, que, vamos dizer assim, quando a gente, hoje mesmo, na hora que vimos subindo, eu e a Beth, chegamos aqui à igreja, a Beth me contou uma série de problemas que estão acontecendo na família dela, né? Então, vamos dizer assim, se a gente for ver, o nosso cotidiano, ele é cheio de turbulências, tanto no ambiente que nós vivemos, porque se a gente olhar pelos meios aí de comunicação social, são tantas as coisas tristes que estão acontecendo ao nosso redor, né? E também turbulências nossas, de pessoas amadas que nós convivemos, como doença, ou perda de um ente querido, ou um conflito familiar. E a gente sabe que realmente é isso que está acontecendo, porque nós estamos reunidos aqui justamente para orar por essas pessoas que estão precisando, tá? Então, veja quantos itens nós temos ali na nossa cesta de oração. São pessoas que estão com câncer, são pessoas que estão com problemas emocionais, pessoas com problemas de droga, problemas familiares. Então, enfim, problemas de pessoas desempregadas. São muitas dificuldades. E, de maneira geral, a gente sabe que as pessoas ficam aflitas diante das situações que elas vivem, né? Vivem na aflição, mas e sempre querendo assim. Eu estou falando por mim mesma, porque eu, para escrever isso aqui, para fazer essa meditação, eu parti de mim. Às vezes a gente acha que a gente tem toda a força do mundo para enfrentar a dificuldade. A gente se coloca assim meio que... Tem uma música, inclusive, que a gente canta aqui, torno-me independente e deixo simplesmente de crer. Não é? Não é uma música que se canta aqui? Então, a gente se esquece que a gente precisa, que a gente tem limitação para olhar situações e a gente quer fazer de tudo. E o que acaba acontecendo? Nós nos desgastamos, nós entramos em parafuso, né, em dificuldades. A gente fala, na teoria, de um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus onipotente, onisciente. Eu estou falando na teoria. Mas, na hora da aflição, a gente se esquece de buscá-lo. Se a gente der uma paradinha, quando acontece uma coisa repentina, por exemplo, a pessoa passa mal, a maioria das pessoas fica apavoradas, né? Começa a gritar, não sei o quê, né? Ninguém assim tem a calma para enfrentar aquela situação, de pedir a Deus naquele momento. Então, na verdade, nós somos fracos e inseguros por nossa própria causa, né? Porque nós duvidamos do poder de Deus para nos assistir. E nesse salmo aqui, lá no salmo,
no verso 25 diz assim, ó, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, nessas situações aí, difíceis, nós esquecemos de que Deus é fiel, que embora nós experimentemos, sim, sofrimento nesse mundo, jamais seremos completamente desamparados. Então, o que nos ensina esse salmo? Então, a gente vai ler agora o texto e nós vamos ver o que o salmo, esses versículos estão nos passando. Então, diz assim, ó, confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Só até aí. Olha quantas coisas que a gente pode tirar aqui nesses 4 versos, né? Então, o que a gente vê que tem um caminho aí, né? O texto aponta um caminho, e o caminho é confiar, tá lá, confia no Senhor, tá? Depois, entregar, e depois, esperar e descansar. São 4 coisas que nós temos a fazer se a gente confia em Deus. O que é confiar? Todo mundo sabe, né? A própria palavra fé está ligada a confiar. A gente fala assim, você se fia nele, quer dizer, você acredita nele? Fiar-se é confiar, é ter fé. Então, a gente só confia naquele que nós achamos que é merecedor, que tem condição, merece a nossa confiança, é alguém que nos conquistou por aquilo que ele é, pela sua integridade, pelas suas atitudes, pela sua história, né, pela identidade que ele tem. E sabemos, então, o histórico do seu testemunho. Então, quando a gente, por exemplo, eu não vou falar, tirando Deus de lado, em que pessoas que nós confiamos? Nós confiamos em pessoas que a gente olhando, a gente sabe assim, que aquela pessoa tem uma integridade moral, ela é idônea, né? E agora, a pergunta é, você conhece e confia no Senhor? Você conhece o Senhor? Sabe quem Ele é? O que Ele pode fazer? Porque se você não sabe, você não vai poder confiar. Se você sabe só em teoria, não tem isso internalizado em você, não tem uma vivência, também não dá para confiar. Você tem uma teoria dentro de você. A outra coisa que o texto aponta é o entregar. Lógico, entregar significa eu entrego essa rosa para você, eu entrego o meu problema a você para que você me ajude. Né? Entregar é dar aquilo que você, no momento, está em dificuldade, é dar. Né? Se nós temos problemas sérios e não aguentamos a carga, geralmente a gente compartilha com alguém, né? A gente conta para outra pessoa e, de certa forma, a pessoa fala assim, ai, desabafei. Desabafei, já estou me sentindo até melhor. Então, quem eu busco para entregar o meu fardo? Quem eu busco? A quem eu procuro para obter auxílio, orientação, força? A quem eu busco? Né? Será que compartilhar só de boca? Compartilho só de boca de verdade. Se eu falo com Deus, eu falo, bom, agora eu já falei com Deus, já entreguei, mas dali a pouco eu volto, falo assim, brincadeira, me dá aqui de volta, porque eu acho que eu posso resolver. Sabe? Então, é algo que você não assumiu ainda, né? E o esperar. Toda e qualquer situação, todo e qualquer problema, para ser resolvido precisa de tempo.
Eu costumo dizer assim, quando você, lá, dona de casa, você está fazendo uma comida, olha, vou dar um exemplo, vou fazer um arroz, tá? O que eu faço? Eu pego, misturo tudo lá e acabou. Não tem um tempo de cozimento para aquele arroz ficar bom? Para tudo tem um tempo. Até tem um ditado que diz assim, quem tem pressa come cru, né? E é exatamente, a pessoa não tem... quer dizer, na vida a gente tem todo um tempo para chegar a algum resultado. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós temos que ponderar isso. Às vezes uma situação demanda tempo. Então, às vezes uma doença, ela não é a solução para amanhã, é a solução para aqui meses, às vezes 1 ano, 2 anos. Nós oramos aqui, nós vemos quantas pessoas estão aguardando uma resposta. É falta de fé? Não, é o tempo certo para aquela pessoa ser transformada, amadurecida. Tudo tem um tempo. Mas, geralmente, pela ansiedade, pelo medo, a gente atropela o tempo. A gente começa a fazer assim, a gente começa a desconfiar, a se lamentar, a se queixar, e começa a se achar assim esquecido por Deus. A causa não é Deus, sou eu mesma. Não sei esperar, tá? Se não sei esperar, o último ponto fica prejudicado. Eu disse que há um caminho que esse salmo nos dá, que é confiar, entregar, esperar e descansar. Como que você descansa se você não fez nenhuma dessas partes aí? Não se descansa. Não se descansa na mão de quem você não confia. Sabe? Não se descansa se você não entrega. Então, um item não exclui o outro. E qual o resultado disso? O texto diz, e o mais ele fará. Quando você percorre esse caminho todo, ele quem? Deus fará. Porque você soube chegar-se a ele, você pôde confiar, você pôde entregar, esperar. E agora você pode descansar. Então, que a gente saiba, sim, crer e aguardar. Mas também ali no texto, eu vou voltar a ler, diz assim, ó, confia no Senhor e faze o mal. Não, diz, faze o bem. Aí habita na terra e alimenta-se da verdade. Agrada do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. Então, nós temos aqui, outra vez, que a gente tem um caminho paralelo que nos dá condição para isso. Ou seja, primeiro, fazer o bem. Uma pessoa que não crê, ela não está preocupada se ela está fazendo bem ou se ela está fazendo mal. Quem faz o bem? É uma pessoa que, pelo menos, crê em Deus, tem respeito a Deus. Então, ela pode fazer o bem, que pratica a exemplo de Jesus e faz, e o faz. Por quê? Porque ele se alimenta da palavra. Diz que a gente tem que se alimentar da palavra. Um caminho é esse, alimentar-me da palavra. Porque as palavras do Senhor é uma bússola para as nossas decisões. Ela é esperança na hora da incerteza. É o consolo na hora da dor. É a luz que ilumina na hora da incerteza. Então, gente, alimentar-se da verdade é alimentar-se da palavra de Deus. E agrada-te dele. Quando que me agrado dele?
quando eu o amo, quando eu tenho intimidade com Ele. Então, eu só posso confiar, descansar, entregar, se eu me agradar dEle. Porque eu conheço na sua integralidade. Eu cultivo uma intimidade. E só podemos agradar quando temos essa intimidade. E a última coisa que diz, como resultado, e ele diz que o mais ele fará, mas aqui diz também, e ele satisfará os desejos do seu coração. Bom, ele vai de encontro ao seu desejo, mas na hora que eu refletir sobre isso, eu quero fazer uma ressalva aqui para finalizar. Eu até pus assim um vermelhinho, uma sinalização em vermelho. Muitas vezes na palavra nós lemos que enganoso é o coração. Deus vai satisfazer o que do meu coração? Aquilo que eu preciso realmente. Ele não vai satisfazer desejos inúteis, vontades inúteis, vaidades inúteis. Ele vai satisfazer os desejos do meu coração, por exemplo, na cura de alguém que eu amo e que está sofrendo, para tirar uma família que está tendo conflitos. Ele vai fazer isso. Ele vai atender a nossa vontade. Então, eu gostaria que ficasse com vocês essa palavra, assim, que eu acho mais uma meditação. O Salmo 37, ele é maior, mas eu peguei esses itens que eu acho que eles nos fazem refletir, que a gente tem que saber estar entregue ao Senhor. Nós temos que realmente colocar na prática, na nossa vida, essa condição da gente confiar no Senhor, de agradar-se do Senhor, entregar e descansar no Senhor. Amém? Então, agora nós vamos, na prática do que nós falamos aqui, nós vamos orar e pedir a Deus por aquelas pessoas que estão necessitadas. Olha, as pessoas que pediram para que a gente orasse, os nomes estão ali naquelas listas de oração. Essas pessoas, creio eu que elas acreditam que pela oração a gente consiga mover o coração de Deus, que Ele possa satisfazer o desejo do nosso coração, não só das pessoas que estão aqui, mas das pessoas que estão ausentes. Amém?